Imagina abrir o aplicativo do seu banco e ver dinheiro entrando, ver dinheiro caindo, pingando ali na sua conta, sem você precisar trabalhar nem um minuto a mais, sem você precisar mover uma caneta daqui para cá. E ó, isso não é mágica, isso não é golpe, isso não é promessa de enriquecimento fácil. Isso são os dividendos. O dividendo que vem de ações e fundos imobiliários quando você investe do jeito certo na bolsa de valores. A maioria das pessoas já ouviu falar sobre os dividendos, só que a maioria das pessoas ainda não entendeu como transformar isso em renda real, em renda passiva que cai na nossa conta todos os meses. E hoje, nesse vídeo, eu vou te mostrar exatamente como que você pode fazer o dinheiro começar a trabalhar por você de forma prática, inteligente e o mais importante, de forma extremamente segura. Senhoras e senhores, meu nome é Eduardo Lopes. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. E nos últimos meses o nosso canal tem começado a crescer bastante e é uma grande felicidade isso. Eu tô muito feliz com tudo isso que tá acontecendo, porque o meu grande objetivo aqui é te ensinar a investir do jeito certo, de forma segura, para você construir patrimônio, receber dividendos todos os meses. Então, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. É sobre tudo isso que a gente fala aqui nesse canal. E se você já é mais antigo, se você já acompanha há mais tempo, seja muito bem-vindo também. Você que é novo, espera para você dar o like e se inscrever no canal. Não precisa se inscrever agora. Assiste, talvez seja o primeiro vídeo que você esteja assistindo. Fica aqui até o final do vídeo que você vai ver que valeu a pena. Se você concordar e falar que realmente valeu a pena, aí eu vou te convidar para você se inscrever no canal e para você deixar o like aqui nesse vídeo, porque isso também me ajuda bastante. Agora, se você já tá aqui há mais tempo, você já sabe que esse vídeo vai ser bom, que esse vídeo vai ser mais um tijolinho na construção do seu castelo dos investimentos. Então, antes da gente começar, já deixa o seu like aqui no vídeo, porque você sabe que isso faz a diferença e cada um de vocês faz a diferença. Tô muito feliz com tudo isso. Sejam todos muito bem-vindos e vamos pro conteúdo. Como eu falei, muita gente sabe dos dividendos, já ouviu falar dos dividendos, quer receber dividendos, mas muita gente acha que investir e receber dividendos, que para isso precisa investir muito dinheiro, precisa ser rico, precisa entender de economia, economia do Brasil, economia do mundo, dos Estados Unidos, do dólar, do real, da taxa de juros, ou até que precisa passar horas do dia ali acompanhando o mercado. Eu sei disso porque eu também comecei a investir do zero, cheio de dúvidas, como muitos de vocês estão aqui. E quando eu comecei, eu sempre me perguntava, mas que é o dividendo? Exatamente. Quando que eu recebo esse dividendo? Como que eu recebo esse dividendo? Quanto que eu preciso investir para começar a ver o dividendo pingando ali na minha conta? E se você também se faz essas perguntas, fica comigo aqui, porque até o final desse vídeo você vai saber exatamente o passo a passo, mais do que só para receber dividendos, mas para você montar a sua própria carteira de dividendos. Então vamos direto ao ponto. Primeiro, o que são os dividendos? O dividendo é uma parte do lucro da empresa. E uma parte do lucro, imagina que uma empresa lucra, por exemplo, 100 milhões. Aí ela pega uma parte desses 100 milhões e divide entre todos os donos. Não é assim com uma loja que tem aí no comércio perto da sua casa? Toda loja é assim. A loja vai lá, a loja passa o mês trabalhando, chega no final do mês, os donos ali, eles veem quanto de dinheiro sobrou, eles pagam todos os salários e falam, olha, sobrou aqui tantos R$ 1.000 de lucro. No caso de grandes empresas da Bolsa de Valores, sobrou aqui tantos milhões de lucro. Então nós vamos fazer o seguinte, uma parte desse lucro fica dentro da empresa, pra gente comprar equipamentos novos, pra gente melhorar alguma coisa na nossa produção, enfim, pra gente reinvestir na empresa. Mas uma outra parte desse lucro, a gente vai dividir com todos os donos. E ó, quando eu digo os donos, eu tô dizendo com todos os acionistas. Porque quando você compra uma ação de uma grande empresa ou uma cota de um fundo imobiliário, pode ser uma ação ou uma cota. A partir de um valor, você já está se tornando sócio dessa empresa. Você já está se tornando um dos donos dessa empresa. E por ser dono, por ser sócio, quando essa empresa tem lucro, ela divide esse lucro com todos os donos de forma proporcional. Então, se você tem uma ação, você vai receber um valor X de dividendos. Se eu tenho 10 ações, eu vou receber 10x de dividendos. Então, é um valor
proporcional à sua posição como sócio. Por isso que é tão importante a gente, quando tiver no momento de construir patrimônio, a gente comprar o máximo de ações e o máximo de fundos imobiliários, porque isso aumenta o nosso dividendo. E também por isso que é tão importante a gente investir somente em empresas que dão lucro, porque se o dividendo é uma parte do lucro, eu só vou receber dividendo se a empresa que eu invisto ou o fundo imobiliário que eu invisto tem lucro, porque aí ele consegue dividir. Parece óbvio, mas tá cheio de empresa na bolsa de valores dando prejuízo e tem gente falando: eu não tô recebendo dividendo, porque você tá escolhendo as empresas ou os fundos imobiliários que não são os melhores para isso, empresas que estão passando por momentos complicados. Agora, quando você escolhe uma boa empresa que tem um bom histórico de lucro e que sempre pagou dividendos, você, por ser sócio, vai receber uma parte desse lucro. E esse dividendo é o famoso o dinheiro trabalhando para você. Porque quando você tem uma empresa, você mesmo, você precisa administrar essa empresa. Você precisa ver se as pessoas estão indo trabalhar, se o faxineiro está limpando, se o gerente está cuidando, se o vendedor está vendendo. Agora, na bolsa de valores, não. Quando você compra uma ação, por exemplo, não é nenhum tipo de recomendação, mas, por exemplo, se você vai lá e compra uma ação do Banco Itaú, você não precisa ir na agência do Itaú para ver se o faxineiro está limpando, se o gerente está trabalhando, se o pessoal está fazendo o atendimento certinho com o público. Você não precisa se preocupar com nada. Você simplesmente investiu naquela empresa, comprando ações, se tornou sócio e o dinheiro começa a trabalhar por você de forma totalmente passiva. E muita gente, quando começa a investir, vê dois nomes ali que na verdade são a mesma coisa, mas isso às vezes gera confusão na cabeça do investidor iniciante, que são os dividendos e os proventos. Na verdade, tudo é provento, mas dividendo é um nome que se popularizou melhor. Esses proventos, eles incluem os dividendos e também uma outra forma de renda passiva, que é o JCP, que significa juros sobre o capital próprio. E calma, não se assusta com esses nomes, com essas siglas, porque na prática isso não faz diferença nenhuma pra gente. Isso faz diferença pra empresa. Por quê? Isso é só uma questão de contabilidade, uma questão de imposto, porque o dividendo é isento de imposto de renda. Agora, o JCP, o juros sobre o capital próprio, ele paga 15% de imposto de renda. E não é você que vai ter que se preocupar em pagar esse imposto, porque ele chega na nossa conta já descontado. Então, se uma empresa vai pagar R$100 de dividendos, vem R$100 na sua conta, limpinho, bonitinho. Agora, quando esse dinheiro vem como JCP, cai R$85. Ou seja, 15% do valor, o governo já foi lá e abocanhou. É o imposto de renda que a gente já paga antes de receber. Nós, como investidores, a gente não precisa se preocupar com isso. Edu, mas quando que eu vou receber dividendo e quando eu vou receber o JCP? Olha, isso quem decide é a empresa. A empresa decide isso de acordo com o que é mais vantajoso para ela. Se é passar os dividendos, se é passar o JCP pra gente. E como eu disse, não importa, porque de qualquer forma, o dividendo e o JCP é renda passiva caindo direto na nossa conta. E nós temos basicamente dois tipos de investimentos que a gente investe, que a gente constrói a nossa carteira para receber dividendos. E eu sei que muita gente gosta demais de receber dividendos todos os meses. E aí a gente tem uma grande diferença. Por quê? As ações, elas não pagam dividendos, pelo menos não a maioria delas, todos os meses. O período de pagamento de dividendos varia bastante. Por exemplo, o Itaú paga dividendos todos os meses. Todo primeiro dia útil do mês cai lá o dividendo na nossa conta. E alguns meses ele paga até 2 dividendos. Algumas outras empresas, como a WEG. A WEG, na maioria dos anos, ela paga dividendo 6 vezes por ano. Então, aproximadamente a cada 2 meses. Tem a Sabesp, que paga normalmente a cada 6 meses. Então, ela paga 2 vezes por ano. A pessoa, quando começa a investir, ela fica querendo muito saber quando que ela vai receber os dividendos. E ela pode cometer um grande erro, que é querer escolher a ação pela frequência no pagamento de dividendos. Pessoal, assim como o dividendo e o JCP não tem diferença pra gente, a empresa faz o que é melhor de forma contábil para ela, a mesma coisa é a frequência no pagamento dos dividendos. Imagina que o Itaú paga todos os meses, mas se de repente ele resolver pagar só 2 vezes por ano, você vai receber menos dividendo? Não, você vai receber o mesmo valor, só que com um intervalo maior. A empresa define essa frequência no pagamento de dividendos de acordo com o que é mais vantajoso para ela como empresa. O importante é que a gente vai receber, e a gente nunca vai escolher uma empresa para a gente
investir, a gente nunca vai comprar uma ação só olhando para a frequência no pagamento dos dividendos. Inclusive, para quem está começando a investir, às vezes é um pouco desafiante isso, porque a pessoa quer ter renda passiva todos os meses. Mas o certo mesmo é a gente fazer a conta da nossa renda passiva anual. Chega no final do ano, no dia 31 de dezembro, você olha para trás e vê quanto de dividendo você recebeu no ano. Porque aí você já consegue fazer também uma estimativa de quanto a gente vai receber aquele ano. Como a gente recebe salário, na maioria das vezes, todos os meses, a gente tende a querer receber os dividendos todos os meses. Só que quando você vê a parte dos dividendos e você começa a controlar esses dividendos por ano, você já sabe, fala, olha, esse ano eu vou receber aproximadamente X mil reais aqui em dividendos. E você que está começando hoje, fica tranquilo que você vai se acostumar com toda essa logística. Só que tem uma outra coisa. Quando você começa a montar sua carteira com ações de empresas de forma diversificada, provavelmente você vai receber dividendos todos os meses. Porque imagina uma carteira, não é nenhum tipo de recomendação, com ações do Banco Itaú, que pagam todos os meses, com ações da Sabesp, que pagam 2 vezes por ano, com ações da VEG, que pagam 6 vezes por ano. O que vai mudar é que um mês você vai receber pouquinho, no outro mês você vai receber mais, talvez no outro mês você receba das 3 empresas juntos, depois talvez no outro mês você receba só do Banco Itaú. Enfim, tem essa diferença no valor que você recebe entre os meses. Agora, isso acontece com as ações e é possível a gente ter uma carteira bem diversificada e receber todos os meses. Mas um outro tipo de investimento que paga sim todos os meses, então se você quer ver dinheiro pingando na sua conta, dividendo todos os meses sem falhar, você precisa investir também em fundos imobiliários, os famosos FIIs. Os fundos imobiliários, eles funcionam como um condomínio de investimentos. Então você vai lá, você compra uma cota e você passa a receber aluguel de shopping, aluguel de prédios, aluguel de galpões logísticos e de outras formas de imóveis também. E a melhor parte, os fundos imobiliários, por lei, eles não são obrigados a pagar os aluguéis todos os meses. Por lei, eles são obrigados a pagar aluguel a cada 6 meses. Mas foi feita uma convenção e meio que virou uma regra paralela. Os fundos imobiliários pagam dividendos todos os meses. E você vê que eu falo algumas vezes aluguel, algumas vezes dividendos, né? Porque é um aluguel de um fundo imobiliário, mas esse aluguel é uma forma de dividendo. Então, quando você investe em um fundo imobiliário, é como se cada pedacinho do imóvel trabalhasse 24 horas por dia e você fosse um dos donos daquele imóvel e recebe uma parte daquele aluguel, uma parte do lucro. É claro que se você investiu R$160 num fundo imobiliário comprando uma cota, o seu aluguel vai ser correspondente a esses R$160. No próximo mês, se compra mais uma cota, o seu aluguel vai ser proporcional a R$320. Assim como nas ações, os fundos imobiliários, o aluguel depende do número de cotas que você tem. E olha só que importante, muita gente se preocupa muito, né, com a bolsa de valores que tem renda variável. Muita gente fica desesperado quando as ações estão caindo, os fundos imobiliários estão caindo. Pessoal, a cotação pode cair e o nosso aluguel vai continuar a mesma coisa. E o melhor, se tá caindo esse fundo que eu comprei por 160, se agora ele tá 140, eu posso comprar essa cota do fundo imobiliário com R$20 de desconto e receber o mesmo aluguel. Então, a gente tem que ficar atento a isso, porque na bolsa de valores, essa oscilação não é necessariamente ruim e não é também necessariamente um risco. O risco que a gente corre sempre é investir em empresas ruins ou fundos imobiliários ruins. Se você investe num fundo imobiliário que tem poucos imóveis e aí alguns desses imóveis ficam vagos, o seu aluguel, o seu rendimento vai cair, porque é igual se você tivesse 6 apartamentos alugados. De repente, 2 inquilinos resolvem sair. Você vai receber só 4 aluguéis enquanto não entrarem novos inquilinos nos outros apartamentos. Nos investimentos em fundos imobiliários é exatamente assim. Por isso que é tão importante a gente aprender a selecionar bons fundos imobiliários. Esses dias teve um fundo imobiliário que deu o maior problema, porque ele tinha muitos imóveis que estavam alugados para os Correios. E os Correios estão passando por uma crise danada. E acabou entregando alguns imóveis antes do prazo. E esse fundo ficou com vários imóveis sem receber aluguel. Os imóveis totalmente desocupados. E aí o aluguel geral cai. E a pessoa que tem dinheiro investido acabou
recebendo, está recebendo ainda menos aluguel do que recebia há alguns meses. Só que se for um bom fundo imobiliário, fica tranquilo, porque daqui a pouco vai ter um novo inquilino lá e isso tudo volta ao normal. Por isso que é tão importante a gente diversificar a carteira, investir em fundos imobiliários de galpões logísticos, de shopping centers, de lajes corporativas, em fundos de papel que não tem imóveis, mas investe em dívidas do setor imobiliário. Isso tudo faz a diferença para você ter uma carteira mais sólida, uma carteira mais segura, uma carteira que vai te pagar mais dividendos. Tá, Edu, eu entendi, mas e agora na prática? Como que eu vou receber meus dividendos? O que eu preciso fazer? Primeiro, se você ainda não tem conta numa corretora, você abre uma conta na corretora. Pode ser a corretora do seu banco digital, por exemplo, o Banco Inter ou o Banco Nubank. Ela já tem a corretora dentro do próprio aplicativo do banco. Ou pode ser uma corretora independente, como a Clear. E pessoal, isso aqui não é uma recomendação. Eu não tenho parceria com nenhuma corretora, eu não tenho parceria com nenhuma empresa de investimentos. Inclusive, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. O objetivo desse canal sempre é te entregar um conteúdo com valor, te entregar mais conhecimento sobre investimentos, porque aí você pega esse conhecimento, junta com o que você já tem e você vai aprender a investir. Nada que eu fale aqui é uma recomendação. Edu, eu posso abrir conta numa outra corretora? Claro, eu falo aqui das corretoras ou das empresas que eu tenho contato, que eu tenho experiência, que eu invisto, que eu uso no meu dia a dia, mas não é uma recomendação, beleza? Então você foi lá, abriu conta na sua corretora e você começou a investir em ações e fundos imobiliários. Você começou a comprar ações e cotas de fundos imobiliários. Montou a sua carteira, pode ser com uma ação e um fundo imobiliário, ou 5 ações e 5 fundos imobiliários, depende de quanto que você vai investir. E você não precisa fazer mais nada. Simplesmente por você ser sócio de uma boa empresa ou de um bom fundo imobiliário, os dividendos no dia certinho vão cair automaticamente na conta da corretora. Você não precisa se cadastrar, você não precisa solicitar os seus dividendos, você não precisa fazer nada. Por isso, o mais importante é escolher boas ações e bons fundos imobiliários para investir, para que esses dividendos caiam esse mês, no próximo e em todos os próximos, pelos próximos meses e anos na nossa conta. E pessoal, como a gente está falando de dividendos, de ações e de fundos imobiliários, eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link, caso você queira se aprofundar no mundo dos investimentos, caso você queira aprender exatamente como que você vai investir para construir patrimônio, para receber dividendos, como que você vai reinvestir os dividendos, enfim. Se você quer investir seguindo toda essa metodologia que eu estou compartilhando com vocês, aqui na descrição do vídeo tem um link especial para você garantir um exemplar, e é um livro físico mesmo do Bolsa de Valores para iniciantes. Você vai receber um exemplar aí na sua casa com frete 100% grátis. E para vocês aqui do canal no YouTube, tem um bônus especial, tem um treinamento ali de como você construir a sua carteira da aposentadoria em 10 anos. Então, aqui na descrição tem o link para você garantir o seu exemplar nessa condição especial, frete grátis e um bônus especial para vocês aqui do canal. Clica aqui no link na descrição, mas depois que acabar o vídeo, calma aí. Então, pessoal, a maioria das pessoas vive num ciclo infinito. Trabalha, paga a conta, trabalha de novo e assim por diante, e muitas vezes pro resto da vida. E o dinheiro acaba não sobrando nunca, porque ele nunca teve um dinheiro trabalhando para eles. Nunca receberam dividendos, renda passiva. Só que o investidor inteligente, ele entende uma coisa simples. A verdadeira liberdade financeira não é quando você ganha mais, é quando o dinheiro começa a trabalhar para você. É aí que tudo começa e o seu jogo começa a virar. Todo dividendo que cai na sua conta é uma pequena vitória, é um tijolinho a mais na construção da sua independência financeira. E ó, cada real reinvestido é um passo a mais para você chegar mais perto para viver de renda de verdade. Agora me diz uma coisa, você já recebe dividendos? Você já recebeu dividendo pelo menos uma vez? Você já sentiu o prazer de ver esse dinheiro pingando na sua conta sem você precisar trocar o seu trabalho por ele? Um dividendo, uma renda passiva caindo de forma 100% passiva? Se você ainda não recebeu dividendos, se você ainda não tem esses investimentos, talvez seja a hora de começar. E ó, eu deixei na descrição aqui o link para você garantir um exemplar desse livro, caso você queira acelerar o seu conhecimento, caso você queira acelerar os seus investimentos e os seus dividendos. Isso aqui vai ser o seu guia de verdade. E é isso, senhoras e senhores, eu falei que esse vídeo ia ser bom. Vídeo de investimento é bom, vídeo de dividendo é melhor ainda. Então, se você não deixou o seu like lá no começo, deixa o seu
seu like agora se você viu que esse vídeo realmente trouxe um valor para você. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem 3 vídeos novos sobre investimentos aqui para te ajudar nessa jornada de investimentos. Porque no fim das contas, não é sobre ganhar mais. Ganhar mais é importante, mas o principal é sobre viver melhor. E tudo isso começa quando você aprende a investir, certo? Grande abraço para todos vocês, bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.